Dia 14 de novembro é Dia Mundial do Diabetes, uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Hoje, vamos conhecer o tratamento desta doença na rede pública municipal de saúde. No Centro Especializado de Atenção ao Diabético e Hipertenso, pacientes com este tipo de doença recebem cuidados especiais, que vão desde o primeiro atendimento até o acompanhamento na linha de cuidados. É aqui no posto Matos Dourado, onde há um centro especializado, que Dona Maria se trata há 30 anos do diabetes. Só que recentemente ela descobriu que também é hipertensa. Descobri a pressão no interior, deu 16/9. Aí fiquei, como estivesse flutuando, as orelhas bem quentes. Ai, Lígia, eu não estou normal, quero ir no posto. Aí ele me levou, cheguei lá, estava 16/9. Agora ela vai ser acompanhada também por um cardiologista. A guia dos exames de sangue já estão na mão e a coleta precisa de urgência. Na sala do enfermeiro Maicon, a consulta da Dona Maria já ficou até pré-agendada. E geralmente é assim que acontece com quem já faz o tratamento ou para quem está vindo pela primeira vez ao centro. Quando ele chega no médico da família, se o médico da família identificar que esse paciente é muito alto risco, então ele vai encaminhar para a linha de cuidado. O que é esse muito alto risco? Ele não tá conseguindo controlar nem a pressão nem a diabetes com a medicação que o médico da família está passando. O máximo que ele espera são 15 a 20 dias, quando ele passa pela consulta com o médico da família. Então ele vem para cá, eu consigo marcar os exames de sangue dele de forma rápida, e quando ele realiza os exames de sangue, a gente já consegue liberar via sistema para ele ter a consulta com os especialistas. Foi o que aconteceu com o seu Valdísio, que está sendo acompanhado há 1 ano. Ele tem diabetes e também é hipertenso. Uma passada rápida pela triagem, em seguida, o atendimento e uma surpresa que não estava nos planos dele. Acontece com uma certa frequência do paciente vir para a consulta e chegar aqui muito descompensado, a gente ter que encaminhá-lo para a sala de observação, fazer insulina, fazer soro, e aí depois é que ele retorna para o atendimento mesmo, para a gente tentar organizar a medicação dele, rever o que está errado, né, no plano terapêutico dele e tentar otimizar esse controle. Seu Valdísio foi encaminhado rapidamente para tomar insulina e soro na veia. Mais um cuidado do centro, que tem como principal meta estabilizar pacientes que chegam com as taxas alteradas e dar o devido tratamento. Eu vim aqui, quando cheguei, a minha diabetes estava mais de 600. Aí deu 2 AVC na minha perna, eu ando xingando. Estou parado por causa disso. Agora hoje estou bem melhor. O tratamento que estou fazendo aqui é muito bom, pessoal, que é muito bom mesmo. Eu estou bem melhor hoje. Atualmente, o centro especializado que funciona neste posto acompanha cerca de 250 pacientes, que são submetidos aos cuidados de endocrinologistas, cardiologistas, estomaterapeutas e enfermeiros. Tem sido bom, os pacientes que têm vindo para cá, eu observo que realmente eles gostam, percebem que é um serviço diferenciado, para melhorar realmente a qualidade de vida desses pacientes, para ter uma estabilidade no quadro deles. Realmente tem um resultado satisfatório. E para conversar mais sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Luciana Aragão. Ela é coordenadora do posto de saúde Aida Santos e também professora titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Luciana, essa questão do diabetes é um tipo de doença crônica que realmente leva muitas pessoas a buscarem, né, atendimento na rede pública de saúde municipal, né? Isso é mesmo. A diabetes é das doenças que mais a gente tem em procura nas unidades básicas de saúde, né, nas unidades de atenção primária. Além disso, vem uma carga muito grande de problemas associados a ela, que leva muitas vezes à mortalidade da nossa população, por conta desses eventos que vêm junto com a diabetes. Muito levado pela questão da falta de cuidado mesmo, né? Da pessoa que tem, né? Sim, a diabetes requer um cuidado não só médico, mas um cuidado multidisciplinar, tanto no manejo, na questão de medicações, no manuseio, algumas vezes, de medicações bem específicas, como a insulina, mas também no cuidado com o pé,
com coração, com outras áreas que ela também influencia. Não é meramente o aumento de glicose no sangue. Normalmente, o que é que causa o diabetes, Luciana? A diabetes, ela é causada por uma falha da produção de insulina ou mesmo na ação dela no corpo dela. Isso é uma definição bem, assim, bem simples para a gente poder entender, certo? No paciente em que ela está ausente, né, é normalmente mais comum nas crianças, né, que seria a diabetes tipo 1, e no adulto seria, assim, naquele perfil do diabetes tipo 2, no paciente com sobrepeso, com ingesta elevada de carboidratos, a insulina dele não age direito onde é para agir, ou seja, para tirar o açúcar do sangue, né, diminuir a glicemia. Normalmente tem uma idade em que há uma predisposição maior para a manifestação do diabetes? Pensando na diabetes tipo 2, assim, atualmente a gente até já vê em adolescentes com obesidade infantil esse diagnóstico, mas assim, é uma doença clássica dos 30 para frente, dos 40 para frente, né? E ela tem se manifestado mais cedo por conta de uma alimentação perfil inadequada? O que é que tem gerado, vamos dizer, essa antecipação nessa faixa etária? Exatamente. Justamente pelo perfil de alimentação, pela questão de sedentarismo, né? Vindo com isso a obesidade infantil e isso se prolongando, né, para outras fases da vida. E aí são fatores de risco muito importantes para quando você pensar em diabetes. Quais são os sinais, vamos dizer assim, que aparecem na pessoa, em termos de sintomas, que já começam a alertar e é necessário realmente a procura de uma assistência médica no sentido de tentar identificar esse problema de forma mais precoce? A gente tem sinais de alerta tanto a curto prazo como a longo prazo, né? Se você pensar, tem pacientes que eles chegam na atenção primária, né, na unidade de saúde, com sintomas de hiperglicemia, né, de aumento de glicemia. E normalmente a gente fala dos P's, né, que é aumento da ingesta de água, que é a polidipsia, a poliúria, né, urinando muito, a polifagia de alimentação acima, né, comendo assim meio que compulsivamente. E assim, a gente pegando esse aí, a gente, já liga o sinal de alerta com esses P's, né, que a gente considera no atendimento. Já quando tem esse formato assim do paciente mais obeso, eles normalmente no início eles vêm assintomático. E aí é esse o grande problema da diabetes, ela só vai se manifestar cronicamente, que é os outros sinais de alerta, quando a pessoa começa a perder sensibilidade nos pés, começa a ter problema de circulação nas pernas, problemas cardíacos, AVCs que chegam assim abruptamente e comprometimentos também de visão, né, que a gente tem, e de rins também. Então, assim, a longo prazo são essas questões que a gente se preocupa, mas a curto prazo, quando o paciente está muito descompensado, como foi visto até na reportagem, ele já chegou com 600 de glicemia. Então, ele provavelmente estava perdendo peso, estava com muita sede, devia estar bem desidratado. E por isso a endocrinologista falou que precisou baixar para poder agir nele. A melhor forma de identificação é o teste da glicemia, ou seja, medir a glicose no paciente? Uhum. A gente tem testes, né? Existe consensos de diabetes. Fortaleza tem uma diretriz clínica que foi criada pela Secretaria Municipal de Saúde, que guia nossas ações. E dentro delas, né, que é o rastreio de diabetes, ele trabalha sim com a glicemia, tá? E também com outro exame chamado hemoglobina glicada, que vê o quanto de açúcar passou pelo sangue ao longo de um mês, né? Um exame que dá um retrato do último mês da pessoa, como foi essa glicemia ao longo de um mês. Então, são 2 exames que a gente utiliza na atenção primária e que é recomendado pelos grandes centros especializados, né, mundialmente,
de diabetes e que eles preconizam esses 2 exames. E, Luciana, como é que é, vamos dizer, essa identificação de casos de diabetes, de pacientes que precisam de uma atenção nesse sentido na rede municipal de saúde? Normalmente, né, a gente tem os casos assintomáticos, a gente faz rastreios na atenção primária, no posto de saúde, e aí se descobre, e aí a partir daí vai se trabalhar uma classificação de risco, né? Você tem diabéticos de baixo risco, quando os valores estão um pouco aumentados, ou quando não tem complicações crônicas, e você tem os alto riscos, alto e muito alto risco, quando o paciente já tem complicações a nível, né, cardíaco, a nível cerebral, a nível de circulação, de problema de sensibilidade nos membros, nas pernas, nos pés. Quando existem esses comprometimentos crônicos, eles são classificados como alto risco. E aí, na rede, né, em apoio à atenção primária, surgiram os CEADs, os centros especializados, né, de atenção ao hipertenso e diabético. E esses centros vêm como apoio próximo, normalmente são próximos da unidade de saúde e que dão esse apoio um pouco mais especializado. Você tem cardiologistas, endocrinologistas, enfermeiros especializados dentro dessa temática, pé diabético, que trabalha, né, o paciente como um todo. Temos equipes multinutricionistas, temos médicos especialistas que, justamente para esses comprometimentos da diabetes, oftalmos, como eu falei, o cardioendócrino, cirurgiões vasculares dentro dessa rede. E, com isso, a gente consegue pegar o paciente integralmente, que é uma das premissas, né, do nosso paciente diabético, que é o ideal para esse cuidado. Olha, hoje no Brasil há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que representa 6,9% da população. Em Fortaleza, o paciente procura o posto de saúde, recebe uma classificação quanto ao seu risco, né, e tem o seu plano de atendimento definido. Dependendo do risco, poderá ser acompanhado no posto de saúde ou nos centros especializados de atenção ao diabético e hipertenso, como também nas policlínicas e frotinhas. Quem tem diabetes precisa tomar muito cuidado com a saúde dos pés, pois um machucado simples nessa região pode causar um problema grave, o chamado pé diabético. É uma patologia muito comum, né? Na verdade, acomete muitos os pacientes diabéticos, né? Principalmente pelo fator da nossa população não ter o conhecimento, né? E antigamente não tinha tanto apoio da própria rede. Então, baseado na prevenção, né, nas orientações do cuidado com o próprio pé, vai se evitando de ter as complicações do pé diabético, que na grande maioria inicia pelo próprio aparecimento de uma pequena ferida, e dessa ferida pode chegar até um ponto de amputação. Além do encaminhamento por meio dos hospitais, o paciente também pode procurar um dos 116 postos da capital, como esse aqui, do Frei Tito, no bairro Antônio Diogo, onde ele receberá no CEAD todo um tratamento especializado de acordo com suas necessidades. Esse paciente que tem uma lesão, ele pode procurar atendimento no posto de saúde próximo à casa dele. E o profissional que recebê-lo, uma vez identificando que ele tem essa ferida, ele vai classificar esse doente e vai encaminhar ele para o CEAD. Ele vai passar por uma linha do cuidado, onde tem vários profissionais, entre eles a estomoterapia. E a gente recebe esse paciente para tratar essa ferida o mais rápido possível, enquanto o trâmite do encaminhamento para a linha do cuidado se consolida e ele segue o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Nos espaços de estomoterapia, acontece o acolhimento, desde o processo pós-cirúrgico de cicatrização até a oferta de orientações para que o paciente diabético mantenha uma rotina de cuidados permanente, para que não ocorram o desenvolvimento de mais lesões, como no caso do senhor João Batista, um dos pacientes acompanhados pelo CEAD. No momento eu estou vindo aqui agora, em 15 dias, uma semana sim, outra não, para a doutora ver como é que está. E aí, agora eu estou sendo acompanhado pelo CEAD, e aí esperando só os atendimentos
E aqui é muito bom o atendimento. Estou aprendendo muito, em todos os sentidos. Alimentação, né, medicação, ter mais controle em tomar a medicação. Uma vez que a gente acompanha esse paciente nesse momento, ele pode sair do hospital mais rapidamente. E aí a gente consegue tirar esse paciente mais rápido do hospital, isto é, como é uma lesão grave, teoricamente ele teria que ficar em observação mais tempo, mas como a gente faz o segmento, então a gente recebe, fica tratando, mas com o suporte do hospital. Por quê? Se no decorrer do tratamento acontecer alguma complicação e a gente precisar, né, retornar esse paciente, a gente tem como mandá-lo. Se eu recebo essa ferida em tempo hábil, eu posso evitar com que ela complique e assim evitar uma internação. Então, eu digo assim, que a minha bandeira aqui, a nossa bandeira enquanto terapeutas, né, da prefeitura, é evitar as internações. Então, tudo que a gente não quer é colocar um paciente dentro do hospital. A gente quer tentar agir na atenção primária de modo a evitar essas internações. Não é uma tarefa fácil e nós não fazemos isso sozinhas. Mas eu acredito que a gente vem avançando muito em relação. E a gente continua conversando sobre o tema aqui com a Luciana Aragão, que é coordenadora do posto de saúde Aida Santos e também professora titular da Faculdade de Medicina da UFC, a Universidade Federal do Ceará. Luciana, aqui na rede pública de saúde do município, o paciente, a partir do momento que ele começa a ter algum sinal relacionado à diabetes, ele chega em um dos 116 postos de saúde de Fortaleza e é feita aquela identificação. Como é que é o acesso, como é que se chega, por exemplo, a um tratamento desse no sentido de buscar um centro mais especializado? Ele chega na unidade de saúde, normalmente pela faixa etária, o médico de família ele já suspeita, já faz o rastreio. A partir do momento que detecta, ele vai dar uma avaliada para classificar esse paciente, vai pedir exames, dentre os exames de sangue, urina, alguns relacionados a coração, né, que é o eletrocardiograma. E a partir daí, desse primeiro, né, contato, que ele vai perceber como é que está o paciente, ele vai dizer se ele tem já complicações ou agudas ou crônicas da diabetes e vai classificá-lo, né, lá na unidade de saúde, nos postos de saúde. Depois dessa primeira avaliação e dessa classificação, se o médico já perceber, porque às vezes acontece de pacientes que já são diabéticos e aí vem para iniciar o tratamento, e a partir daquele momento eles veem que eles têm muitas complicações, seja cardíacas, vasculares, neurológicas, aí esse paciente é classificado, tendo essas complicações, como alto e muito alto risco, tá? Como eu falei anteriormente, todo esse processo, todo esse passo a passo é bem descrito na diretriz, feita por profissionais justamente da nossa rede, que desenhou essa linha de cuidado, esse passo a passo do paciente. Então, ele é classificado, se de alto e muito alto risco, ele agora tem um apoio um pouco mais próximo, que é o SEAD, que foi falado, né, no BT. Esses são os centros de especialidades de atenção ao diabético hipertenso, que normalmente estão dentro das regionais, tem um por regional, né? E eles, junto com as policlínicas, vão dar esse apoio ao de alto e muito alto risco, que requerem um cuidado mais especialista, né? Logicamente, mantendo o seu médico de família na unidade de saúde como o seu médico, assim, próximo. E esses outros especialistas vão dar esse apoio, complementar esse cuidado para o paciente. Quais são os quadros, assim, de agravamento da doença? O pé diabético é um exemplo disso, né? Que é quando começa a manifestar problemas nas extremidades, no caso do pé, e, por exemplo, são lesões que aparecem e que são de difícil cicatrização. Esse aí é um dos quadros de agravamento, mas existem outros, né, do diabetes? Só ainda falando um pouquinho do pé diabético, às vezes a gente pensa que tem que ter uma ferida grande. Às vezes não. Às vezes um pé ressecado. É um calo, né? É um calo, exatamente. Um pé ressecado que faz as rachaduras. Tudo isso, qualquer mínimo de lesão que possa existir para um diabético no pé, já é um fator complicador. É aquela porta de entrada. Às vezes uma lesão fúngica, né, um fungo entre os dedos, também é algo que possa ser uma porta de entrada e complicar.
Então, além do pé diabético, né, que é ocasionado por uma complicação do diabetes, que é a perda da sensibilidade, né, nas pernas, principalmente no pé, né, a pessoa não sente bem, e além da circulação ruim, o sangue não chega bem até o pé, é uma complicação que a gente chama circulatória e neurológica, né, de sensibilidade de circulação. Você tem outras, principalmente de coração, né, o paciente diabético é um paciente muito mais propício a ter um infarto, né, então ter coronárias entupidas, né, na linguagem popular, e vir a ter um infarto. Outra consequência muito comum é o AVC, também que o diabético ele é potencialmente um fator, a diabetes é um potencial fator de risco para acontecimento de acidentes vasculares cerebrais. Outro ponto é que mexe principalmente com a visão e com os rins. O paciente diabético, ele, com a evoluir da doença, ele complica fazendo uma lesão renal crônica e o paciente pode chegar a ir para a diálise por conta dessa lesão. E no olho, até vir perda total de visão. Ou né? parcial, né? Parcial até total. Luciana, no caso de quem manifesta o diabetes, como é que é o tratamento? Há uma forma, por se tratar, né, de uma doença crônica, é necessário que o paciente tenha aquele acompanhamento, aquele controle com o uso de medicação. Dá para ter uma boa qualidade de vida? Exato. O ideal, né, assim, a gente trabalha na diabetes não só com a parte medicamentosa, é importantíssimo a gente entrar nesse ponto. A gente precisa trabalhar com a questão do autocuidado, né, da pessoa, do pensar que ela precisa melhorar a alimentação, que ela precisa melhorar a questão de atividade física. Ela precisa, assim, tomar para si também esse cuidado, não depende só do sistema. Então, assim, a gente reforça muito isso nessa questão do autocuidado. A partir daí, você vai ter, sim, nós temos uma gama de medicamentos na rede, temos os que são considerados prioritários nas unidades básicas de saúde. Esses medicamentos é um sinal bom, certo? Que a partir daquele momento, a gente inicia com as medicações, normalmente orais, e quando vai evoluindo e há ou não, e não adesão, por exemplo, de alimentação, você pode até chegar ao uso de insulina, né? 2 tipos de insulinas nós temos nas unidades de saúde e, logicamente, a gente precisa do apoio também multidisciplinar com abordagem nutricional, como eu falei, da questão alimentar. Precisamos trabalhar essa questão do cuidado, a enfermagem vem muito, principalmente a estomaterapia, nesse cuidado com o pé, no cuidado mesmo com o manejo da insulina, que tem os cuidados especiais, tanto de armazenamento como de aplicação. Precisamos também, às vezes, a gente depara muito com situações vulneráveis socialmente, a gente não consegue agir tão bem, então a gente precisa da assistente social. Enfim, é uma doença que mexe não só também com o indivíduo, mas com a família, certo? O meio que ele vive. Luciana, e como é que define, vamos dizer assim, a questão da necessidade do tratamento? Quando é quais são o limite, por exemplo, um paciente que foi diagnosticado, tem diabetes, como é que define essa questão do limite do acompanhamento, ser no posto ou, no caso, nos centros de especialidades? Pronto, exatamente. Normalmente, a gente, quando tem um paciente na unidade de saúde, esse acompanhamento, ele é programado. É em 2 meses ou é em 6 meses, de acordo com a gravidade da diabetes dele. A partir do momento que você vai acompanhando com os exames e percebe, opa, o rim está falhando. Opa, eu vou precisar de algo a mais. Então, eu acompanho isso periodicamente na unidade de saúde básica e percebo que alterou esse exame. Aí eu passo a ter a necessidade do especialista, tá? A mesma coisa quando eu faço um eletrocardiograma e percebo que ele está tendo alguma alteração cardíaca. Então, eu vou ter que ter um arsenal melhor, tanto de especialistas como, às vezes, de medicamentos. E isso é fundamental, a questão de que o paciente, ele tenha, vamos dizer assim, seja fiel ao tratamento, ao acompanhamento. Porque o
que acontece muitas vezes é que o paciente deixa de tomar a medicação ou deixa de ir para os retornos no médico e isso vai gerando um agravamento da situação do diabetes, né? Isso é verdade, isso aí é muito comum. Mas graças a Deus, assim, a gente tem um modelo assistencial, que é a Estratégia de Saúde da Família, que a gente conta também com os agentes comunitários de saúde, que a equipe por si, que pega uma população de 3.500 pessoas, né, uma equipe de saúde da família, e acompanha, ele conhece os seus diabéticos da área, né, do seu território. E a partir, né, desse acompanhamento, a dona Maria que vinha a cada 2 meses, ela não veio esse mês. E aí a gente tem esse contato próximo com o paciente através dos agentes comunitários de saúde. Então a gente consegue fazer essa busca ativa, né, e trazer ele de volta para o acompanhamento. Olha, em Fortaleza, são acompanhados na atenção primária de saúde 201.052 pessoas com diabetes. Os centros especializados de atenção ao diabético e hipertenso têm como finalidade atender aos usuários diabéticos de alto risco cardiovascular, cuja complexidade não poderá ser resolvida apenas na atenção primária. Há uma procura muito grande por parte de pessoas com sinais e sintomas do diabetes. Essa demanda hoje, ela consegue ser absorvida hoje pela rede pública de saúde municipal? Sim, atualmente ela é recebida principalmente pelas unidades básicas, né, pela Estratégia de Saúde da Família. A gente tem esse cadastro realizado junto com a própria pessoa, o cadastro é individualizado até para os próprios agentes de saúde, então a gente já detecta por eles quem já tem esse diagnóstico de diabetes. E assim, a demanda, ela é colocada dentro dos postos de saúde. E, logicamente, a partir daí, drenando para o centro de diabetes de acordo com essa questão do risco, né? Lembrando que, além da demanda em si de atendimento, de consultas, o paciente diabético, ele também tem uma demanda importante de exames, né? Como eu falei no bloco passado, exames, medicamentos, e tudo isso requer uma organização bem fina para ela correr adequadamente. Você me falou também no bloco anterior sobre a questão da captação, porque às vezes muitos pacientes fazem aquele primeiro exame, aquele primeiro contato no posto de saúde, às vezes são até diagnosticados, tem um problema do diabetes, precisa ter um acompanhamento maior e deixam de ir para o posto, né? Ficam esperando ali que às vezes vem a sentir um sintoma mais forte. E há um trabalho realmente de acompanhamento através dos agentes de saúde de captação em relação àquele paciente, né? Isso. Eles às vezes, né, assim como não só a diabetes, mas como a hipertensão, ela normalmente é uma doença crônica, né? Ela não é somente aquele momento e resolveu, tá bom, não. Ela é crônica. Então, nos primeiros momentos, elas normalmente se comportam como assintomática, né? O paciente não vem com sintomas. E quando a gente não sente, a gente não vê, não sente, aí acha que tá tudo bem. Se despreocupa, né? Se despreocupa. E aí não toma o cuidado necessário que precisa com a alimentação, com a questão dos exercícios e o acompanhamento. Então ele acha, não, preciso não, é só minha diabetes um pouquinho alta, né? Ou minha glicemia alta. E a partir daí ele se deixa. E aí é nesse ponto que a atenção primária é o ponto fundamental dela, é justamente trabalhar com essa promoção. Se eu pegar esse paciente que está assintomático, está no início do quadro, e eu manter essa glicemia baixa, eu retardo o aparecimento das complicações crônicas. E é esse foco que a atenção primária vem para a diabetes, para promover e evitar o surgimento dessas complicações. Luciana, até como uma forma de dica aí para o nosso telespectador, a partir de que sintomas, né, de que sinais é importante procurar a rede primária de atenção à saúde? Pronto. A gente normalmente existe os rastreios, né, na população já que é propícia a ter diabetes, que é a população de 30, 40 anos. Já é necessário fazer esse acompanhamento de promoção, de rastreio, assim como teve, né, o Outubro Rosa, né, de rastrear a mama. A diabetes ela deve ser incorporada nisso. E
nesse acompanhamento regular. E a partir daí, logicamente, a gente tem as populações que já são assim, a antena liga, que são pessoas dessa faixa etária com sobrepeso, até crianças, desculpe também, né? Crianças e adolescentes com sobrepeso, sedentarismo, história na família de diabetes, mulheres que tiveram problemas na gravidez de crianças muito, assim chama, macrosomia, de crianças acima do peso, né? Nasceram já acima do peso, acima do tamanho, né? Então essas pacientes, essas mulheres também são fatores de risco para surgir diabetes. Então nossa anteninha liga na atenção primária para esses fatores de risco, tá? O IMC acima de 40. Então, tirando o acompanhamento regular, que a gente deve ter, o cuidado com a saúde, a gente liga a anteninha quando tem esses fatores de risco. E Luciana, em relação à questão do bem-estar mesmo, da qualidade de vida da pessoa, quais são os cuidados que ela pode normalmente tomar no dia a dia para evitar vir apresentar um quadro de diabetes? Pronto. O que é importante, logicamente, a alimentação saudável, quando se fala, né, não só pensando em diabetes, o consumo de carboidratos, né, principalmente as massas, né, quando a gente fala em massa na nossa cultura, é o arroz do almoço, o macarrão, as bolachas, o pão, né? E na nossa conversa a gente vai tentar, né, vamos fazer um acordo, né? A gente vai tentar, junto com o paciente, fazer aquela negociação do que seria mais saudável. Logicamente, para a saúde dele, alimentos muito processados, muito industrializados, também são ruins, né? Lógico que acaba sendo a mesmice de falar frutas e verduras sempre, tudo que for mais natural, menos processado, é o ideal para a gente estar dando essas orientações, né? Mas focando na diabetes, é pensar no consumo de carboidratos do paciente, a gente vai falar bem direitinho nesse acompanhamento. Normalmente essas dicas são dadas, né, pelos médicos aí nesses contatos nos postos de saúde, né? Exatamente. Existe uma abordagem bem peculiar para isso e a gente não deve cansar de tentar trabalhar isso no paciente, porque é o que vai tirar muito dos problemas futuros. E evitar os excessos, né? O excesso de tudo faz Com mal. certeza. O doce em excesso, tudo em excesso acaba trazendo algum tipo de prejuízo. Verdade. Ô Luciana, eu gostaria de agradecer a sua presença Obrigada. aqui com a gente, aqui no Notícias de Fortaleza, passando essas dicas importantes para buscar realmente uma vida mais saudável para o fortalezense de maneira geral e também explicando aí como é que é o acesso a esse primeiro atendimento nos postos de saúde para quem começa a apresentar algum tipo de sintoma, algum sinal de alerta relacionado ao diabetes. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Nós vamos a um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol, trazendo mais informações para você.